Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar 20 livros que eu quero ler antes dos 20. Até porque, se você não sabe, eu tenho 19. E daqui a tipo 8 meses, vem aí os 20. Então assim, tem livros que assim, eu preciso ler até lá, sabe? Porque eles formaram gerações. Então, eu dividi esses livros em 4 categorias. Vibes 20 anos, que são os New Adults, clássicos gringos, clássicos brasileiros e filosóficos, sociais, sabe? Então, vamos lá? Olha só os que eu separei. Ok, começando então pelo Vibes 20 anos. Esses, no geral, são atuais, são bastante gringos, bem famosinhos assim no TikTok e espero que vocês gostem das indicações. O primeiro de todos é Tudo que eu sei sobre o amor. Neste livro, a gente vai ter o quê? Um pouco sobre a vida da Dolly Alderton, que é uma escritora, é uma jornalista. Então aqui a gente tem uma memória e ela vai passando por cada fase da vida. Então começa com quando ela era uma adolescente. Assim, foi um sucesso esse livro no TikTok, então eu tô com grandes expectativas e eu acho que ele também vai ser um pouco reflexivo. Ah, e pra quem não sabe, ela viveu na Inglaterra, então também tem essa ambientação. E aí eu já aproveito pra puxar o gancho pra outro livro que também se passa na Inglaterra, que é Adultos. Esse aqui, na verdade, a personagem principal, ela tá perto da casa dos 30 anos e ela volta a morar com os pais. Então tem todo esse negócio de, tipo, você ser um adulto, mas você não ser tão independente assim. E vem aí. Ah, vale destacar que esse livro também fala sobre maturidade, sobre as pressões sociais. Agora eu vou chamar um clássico da atualidade, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. No caso, o que acontece? Eu descobri que ele se passa em Dublin. Eu achei muito chique, assim, na Irlanda, cara. Tem dois personagens que eles são de classes sociais diferentes, né? A gente tem a protagonista, que ela é rica, e o suposto par romântico dela, que é o filho de um dos trabalhadores que trabalham na casa dessa menina. Então, tem esse negócio de ser um romance, mas eu descobri que vai muito além disso, pelo que eu vi falar. Ele vai tratar também a questão do primeiro amor, a questão de problemas familiares, tá indo pra faculdade, então, bem, tá aí. Ouvi falar que esse livro é, assim, muito triste, na verdade, então vamos ver o que acontece. O quarto livro é O Meu Ano de Relaxamento. Gente, a protagonista, ela simplesmente vai meio que hibernar por um ano. E meio que tem muitas crises, assim, são muitas coisas acontecendo. E quem não queria um ano dormindo, descansando, sabe? Então, eu acho que vai ser um surto esse livro, de verdade. O próximo livro é Sete Céus para Beatriz. É meio que 3 contos que estão entrelaçados e a gente vê que a protagonista, ela quer morrer. É isso. Só que assim, a morte nega isso a ela. Então, a gente vai acompanhar o que acontece com a Beatriz e também com esses outros personagens e como essas histórias se entrelaçam. Bom, esse livro também é um queridíssimo da TikTok, que ele se chama Pessoas Ansiosas. No caso desse livro, ele é trágico e cômico, literalmente. A gente vai ver a narração de um assalto e aí vai meio que também voltar um pouco pra cada personagem e cada conflito na vida desses personagens. Então, as suas ansiedades, sabe? E tem uma pegada também de comédia, então, tipo, os assaltantes, eles não pensam muito, sabe? Como eles vão fazer o assalto. Então, tem várias falhas no plano deles. É uma leitura que eu tô realmente ansiosa, foi muito indicado pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. E não sei, veio cheia de expectativa para essa leitura. O próximo livro se chama O Centro de Todo o Caos, da Mariana Feijó. Esse livro foi muito indicado pela Livre Resenhas e por isso eu fiquei tão curiosa pra conhecê-lo.
Eu sei que se trata sobre uma protagonista que tá sofrendo de ansiedade, então imagino que a gente vá entrar nesse sofrimento psicológico e de certa forma, tipo, me parece muito interessante, porque isso pode muito bem se relacionar com as nossas próprias ansiedades também. Então, acredito que vai ser bem reflexivo esse livro. Agora, outros 3 livros que também são bastante filosóficos, sociais. O primeiro deles se chama Eu Tenho um Nome. Esse livro, Channel Miller nos mostra a perspectiva dela de como foi ter sofrido um assédio numa festa universitária e todo o processo burocrático de conseguir justiça. Esse livro, ele é importante, né? Porque ele retrata algo que muitas mulheres passam, que muitas pessoas passam. Claro que essa escrita, ela é super bem feita. O próximo livro é um livro que eu realmente tô muito interessada, faz muito tempo que eu ouvi falar sobre ele e me pareceu essencial. Se chama Na Corda Bamba. No caso, a capa é essa aqui, ó. E o que acontece? A gente vê que a protagonista, ela tá segurando uma criança, certo? É a criança que ela toma conta, ela é uma babá, e ela vai um dia ao mercado com essa criança, simplesmente pra fazer as compras. A chefe dela falou, olha, vai lá, faz as compras e tal, e aí ela teve que ir e fazer. Só que nessa, ela sofre racismo. Ela tá simplesmente lá, só fazendo o trabalho dela, e as pessoas começam a questionar, tipo, por que ela tá com uma criança branca? E é interessante porque vai narrar a história dessa protagonista, né? Então, como que ela chegou para aquele momento? Como ela chegou naquele momento? Como que ela vai lidar com isso? Vai ser interessante ver essa perspectiva. O Mundo de Sofia é o próximo livro e é um clássico da literatura. Eu ouvi falar como se fosse um livro introdutório para quem gosta de filosofia. E nada mais justo do que um livro que tem realmente alguns recortes de que tenta explicar, né, isso, e ao mesmo tempo é por ter a perspectiva de uma criança. Então, ele realmente tenta trazer de uma forma mais básica a filosofia para que a gente possa ter uma noção melhor, mas ao mesmo tempo numa história super lúdica. Então eu estou realmente bem animada e bem curiosa. Agora chegamos finalmente aos clássicos brasileiros. O primeiro que eu quero ler é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, um dos livros dela mais renomados e, por consequência, ouvi falar que ele tem muito aquele toque da Clarice, que é aquela melancólica, existe essa crise existencialista, então tô bem curiosa. Em seguida, também quero ler O Meu Pé de Laranja Lima. Essa história também é super triste. A gente tem o Zezé, que é um menino que ele sofre muitos abusos na vida dele. A família não quer saber dele e ele sofre muitos descasos, então é um livro que eu li quando eu era bem pequenininha, mas eu já não lembro muito sobre essa história. Então nada mais justo do que reler e ver com outros olhos, né, agora mais velha, pra entender tudo aquilo que ele passou. Em seguida, também quero ler Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse é um clássico, né? Então, nada mais justo do que lê-lo. Ele trata a violência urbana e a pobreza sob a perspectiva negra. Então, acredito que essa vai ser realmente uma leitura, assim, pra abrir os olhos, pra ver exatamente, tipo, um pouco mais sobre a nossa sociedade, sabe? Também quero ler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vai ser interessante também como ver a sociedade brasileira no interior do Nordeste, onde tem a seca. E, por consequência, a situação de vida é muito diferente do que eu tô acostumada, né? Porque eu vivo em São Paulo, uma metrópole. Então, é literalmente se transportar pra uma outra realidade, né? Agora, dos clássicos gringos. Eu quero ler Alice no País das Maravilhas. Não sei nem o que dizer sobre. Orgulho e Preconceito, inclusive. Essa edição que eu tenho é belíssima. É um romance de época, é escrito por uma mulher há muitos anos atrás. Então, ela trata a vida como era um pouco naquela época e ao mesmo tempo é um romance. Simplesmente eu vi a adaptação e é incrível a última que saiu. Então, acho que finalmente chegou a hora de ler, né? Ah, esse aqui é bem interessante.
Um Teto Todo Seu. Ele é da Virginia Woolf. No caso, esse livro, ele vai tratar sobre a disparidade entre homens e mulheres. Então, acho que ele por si só, essa frase já diz muita coisa, né? Também quero ler O Senhor das Moscas. Esse livro, pra mim, ele é muito apocalíptico, mas é apocalíptico do jeito que eu gosto. A gente tem jovens que eles estavam viajando de avião, e aí o avião cai numa ilha, e eles vão ter que viver isolados do mundo, só entre eles, e eles vão começar uma nova sociedade. E aí a gente vê, em uma escala menor, todos os problemas que a gente tem na nossa sociedade, que é, por exemplo, as pessoas não pensarem nos outros, só pensarem em si mesmos, e por aí vai, sabe? Esses conflitos entre as pessoas. Então, eu acho muito curioso. Inclusive, Battle Royale tá aqui, porque é outro bem desse estilo que eu tô a fim de ler, mas infelizmente não vai entrar pra essa lista hoje. Falando sobre mulheres na literatura, eu não poderia esquecer de Frankenstein. E é simplesmente um retrato da humanidade, né? Lá em 1800, Mary Shelley, ela publica um livro sobre a criação de um monstro que nada mais tem do que muitas características humanas. Então, assim, o quão monstro ele é e o quão humano ele é, sabe? Eu realmente estou muito curiosa pra saber o desfecho dessa história. Por último, mas não menos importante, eu coloquei aqui nessa lista Kafka, porque não poderia faltar Metamorfose. Porque tá tudo ali, né? Essa mudança, né, da vida jovem para a vida adulta, que eu tô imaginando, né, com a crise dos 20 anos é mais ou menos isso, né? E na Metamorfose a gente vai ver um personagem que ele tá se transformando num animal. Então, acho que combina muito esse sentimento caótico, até mesmo essa questão de identidade, né? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Deixa o seu like. Se você quer saber mais sobre indicações aqui no Limited, vlogs e muito mais. Um beijo e tchau! Até o próximo vídeo!